iniciar utilizando o torno para a nossa aula de centralização. Legal? Bom, o que eu quero que você entenda? Independente se você está começando ou se você já faz. O torno, ele exige da gente concentração, principalmente na parte inicial da centralização. Então, eu recomendo você respirar, né? Você que está começando. Porque o que acontece? Muita gente fica muito ansiosa no começo e se perde na centralização, fica aquela coisa de que a argila domina a pessoa ao invés da pessoa dominar a argila, né? Então é importante você respirar, relaxar, né? Então eu sempre falo que nós precisamos estar centrados antes da gente centralizar a argila, né? Por isso que eu sempre falo para os meus alunos regulares e para todo mundo da família da cerâmica que é uma oportunidade da gente entrar em silêncio, entrar em contato com a gente mesmo, né? E a gente ter esse nosso momento. Isso é muito importante. Por quê? Aqui você está trabalhando com as leis da física, né? Então a gente tem a força centrífuga acontecendo aqui no torno. A gente tem a velocidade, a gente tem a água, né? Então, eu sempre comparo que o aprendizado do torno é como se você estivesse tirando a sua carteira de motorista. Então, lembra quando você vai tirar a carteira de motorista? E aí você tem que lembrar de colocar o cinto, soltar freio de mão, dar seta, pisar na embreagem, né? Soltar devagar. Então são várias informações que com o tempo o cérebro vai automatizando isso daí. O torno não é diferente, né? Então a gente tem velocidade, dosagem de água, a nossa consciência postural, os pontos de apoio, os pontos de pressão. Então tudo isso daí com o tempo, o seu cérebro vai automatizando. No começo você pensa muito, né? Tipo, o que eu faço? Onde que eu aperto? Como que eu me posiciono? Por que está saindo tanta argila na minha mão? Né? Está faltando água, estou colocando água demais. Então, essas são informações que com a prática você vai automatizando. Legal? Então, é importante sempre você relaxar e dominar as técnicas, né? E ter esse momento de treino só para você. Então, evita de dispersar a sua energia com outras coisas nesse momento para você ter um foco maior, porque a gente precisa de foco. Por isso que o torno faz bem também para quem precisa de foco, porque você não consegue dispersar muito. Se você vacilar, a peça vai sair fora de centro. Legal? Então, vamos centralizar essa argila aqui, dominando essa técnica de utilizar as leis da física ao nosso favor. Você pode começar com 500, 600 gramas, tá? Para você começar a dominar isso daqui. Porque assim, independente da quantidade de argila, a técnica, as leis da física que atuam aqui são as mesmas. Legal? Claro que para a abertura das peças são técnicas diferentes, mas a centralização é igual. A lei da física aqui atua da mesma maneira. Você vai pegar, né, deixar ela em forma de bolinha e você vai posicionar ela o máximo possível no centro, tá? Então, você vai colocar ela aqui e você pode utilizar os dedos para ver a distância entre um furo e outro. Legal? Então aqui, por exemplo, eu tenho 4 dedos para cada lado. E aí eu vou batendo com a mão chanfrada aqui na lateral, né? Eu vou abaixando essa saia lateral dela. E aí eu vou selar, igual pastelzinho. Você aperta aqui do lado, com o dedo. Tá vendo? Para quê? Para não entrar água
e ela não descolar do disco. E aí, com o disco rodando, você pode molhar o dedo e apertar um pouquinho, que aí ela selou bem, tá? Bom, então aqui a gente fez a primeira etapa, né, de selar a argila no disco. O que a gente vai fazer agora? Começar molhando as mãos, tá? Primeiro movimento que você vai fazer com a bochecha das mãos, a bochecha, quando eu falo bochecha, é essa parte aqui, tá? Você vai segurar ela e apertar ela para baixo. Bem simples o movimento, tá? Ó. Por quê? Porque agora ela está bem selada, inclusive no meio, né? Porque antes eu só tinha selado a lateral. Então vamos lá. Vamos fazer sempre a correção postural durante todos os exercícios do nosso curso online, legal? Então aqui, ó, observa que os cotovelos têm que estar ou apoiado aqui na perna ou apoiado aqui nas costelas, tá? Eu chamo os meus cotovelos, os meus braços de amortecedores, nesse caso, tá? Então, o que acontece? Todos os movimentos que a gente faz no torno, tá? Desde a centralização até a abertura da peça, no acabamento, que você vai assistir também depois à aula, tudo tem uma conexão dos amortecedores. Todos os dedos, todos os contatos, todos os apoios têm um motivo, tá? E é isso que eu quero passar para vocês, que é muito importante e vai facilitar muito o seu aprendizado. Então, no caso da centralização, que é a fase onde muita gente fica um pouco frustrada, porque quando não se tem a técnica e quando não entende as leis da física, a pessoa perde muito tempo, né? Às vezes meses tentando só centralizar. Então, com esse passo a passo que eu vou te passar aqui, você vai ver que é muito fácil, tá? Ó. Então, o que eu faço aqui? No caso desses amortecedores agora, eu vou, uma mão abraça a outra, tá? Aqui, ó. Uma mão abraça a outra, então dá pra ver aqui por cima, né? Bem legal essa imagem. Que eu tô aqui, ó, um dedo atrás do outro, tá? Não é... Aí eu vou sempre falar para você os erros cometidos. Porque eu sei, quando um aluno vem aqui, os erros mais cometidos, né? Então isso vai te ajudar na sua evolução mais ainda. Então muita gente já vem aqui, ó, e cruza os dedos. Errado, tá? Muita gente fica com os dedos assim, ó, apontados para frente. Tá errado. E muita gente coloca a mão aqui, ó, tá? Aqui eu tenho menos força do que se eu fizer essa alavanca aqui, ó. Então aqui eu crio, ó, uma força com os meus braços que eu vou ter mais apoio e eu vou começar a fazer força com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é o primeiro ponto de contato com a argila, tá vendo aqui, ó? Quando eu apoio ela aqui, ó, ela está encostando exatamente nessa parte de baixo das mãos. Então você consegue ver aqui por cima, né? Essa parte é a que vai dar o arranque inicial pra gente, legal? Então vamos lá. Ó, eu vou apoiar aqui e a mão, ela tem que ser deitada, chanfrada. Ela não pode ser reta. Então olha a diferença. A mão reta, você está vendo aí por cima, né? Ó, e chanfrada. A gente quer a mão chanfrada, porque se a gente ficar com a mão reta, o que vai acontecer? Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Vai formar um vulcão aqui em cima, e aí esse vulcão vai fechar uma bolha de ar, e quando você abaixar essa bolha de ar, vai para o fundo, para a base da sua peça, e aí ela pode depois trincar no processo de secagem ou explodir no forno, tá? Então, vamos lá. Ó, apoiei aqui, você consegue visualizar bem aqui por cima, e agora eu vou apertar com a base da minha mão, ó, devagarinho, e você vai ver que ela vai subindo, com a mão chanfrada,
tá? Ó, tô apertando, ó. Ó. Apertando, ó, meu dedão sempre comprimindo em cima. Você imagina aqui o seguinte, que você está sentado na praia, aí você sentou ali na areia, e você vai puxar com as suas mãos, você vai fazer uma oca de índio. Exatamente esse movimento que você vai fazer aqui, tá? Então vamos lá, ó. Outro detalhe muito importante, a gente está trabalhando com a força centrífuga. Se a velocidade for baixa, presta atenção, olha aqui, ó. Velocidade baixa do torno. Eu estou apertando. Ela não vai subir. Ela só vai obedecer com velocidade. Então você vai pegar e vai gerar a velocidade vai gerar a força para ela subir. Então, ó, estou apertando, 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 ela está subindo, ó. Gerei velocidade. No começo eu não descolo a faca da mão do disco. Só depois que ela ficou mais alta que a minha mão, é que aí sim a minha mão vai acompanhar ela subindo. Legal? Então vamos lá. Sempre que ficar grudando argila na mão, tá faltando água, tá? Então é comum para quem está começando ficar saindo uns pedaços de argila na mão. Então pega um pouquinho mais de água. Mas tem que dosar essa água. Não pode ser aquela chuveirada de água. Por quê? Porque a gente quer construir uma peça. Quanto mais água na argila, mais mole ela fica. A tendência depois de colapsar a sua peça é muito maior. Então, você precisa aprender a dosar a água só para deslizar a mão, o suficiente. Legal?